A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem a mesma organização que a igreja que o próprio Jesus Cristo estabeleceu quando viveu na Terra. A igreja é liderada por um presidente, que é considerado um profeta pelos membros da igreja, com 2 conselheiros e 12 apóstolos. Outro grupo de líderes gerais da igreja são chamados de 70. Muitos dos 70 servem como presidentes de área da igreja em diversas regiões do mundo. As congregações locais são lideradas por um membro de um clero leigo, geralmente chamado de bispo ou presidente do ramo. Outros líderes voluntários presidem grupos regionais de congregações. Todos os homens dignos da igreja são ordenados ao sacerdócio e se tornam parte de um grupo local no qual aprendem princípios do viver cristão, tais como ser bons cidadãos, vizinhos, maridos e pais. Essas qualidades não são ensinadas apenas na teoria, mas são colocadas em prática. Milhões de homens desse imenso ministério leigo doam voluntariamente de seu tempo e talentos para prestar serviço cristão ao próximo. Os membros do sacerdócio recebem a designação de visitar o lar de cada membro da igreja, ao menos uma vez por mês, para ajudar a atender às suas necessidades espirituais e físicas. O serviço também é uma das características da organização de mulheres da igreja, que se chama Sociedade de Socorro. Ela foi organizada em 1842 para ajudar a prestar auxílio aos pobres. Atualmente, ela tem mais de 4 milhões de membros, sendo uma das mais antigas e maiores organizações de mulheres do mundo. A Sociedade de Socorro incentiva o crescimento pessoal e a autoestima, a educação e a instrução, o estudo do Evangelho, as habilidades domésticas, o viver espiritual e o serviço caridoso. Crianças, homens e mulheres frequentam cursos da escola dominical todos os domingos. Os santos dos últimos dias acreditam que todos os membros se beneficiam com as instruções e conselhos que recebem sobre como colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Para as meninas de 12 a 18 anos, o programa das moças proporciona instrução e atividades para fortalecer-lhes a mente, corpo e espírito. Para que elas aprendam a viver os valores das moças, uma declaração de missão salienta a dedicação pessoal a Jesus Cristo e seus ensinamentos. O desenvolvimento espiritual dos rapazes da igreja é apoiado por grupos do sacerdócio chamado Quórums. Aos 12 anos, todos os rapazes dignos são ordenados ao ofício de diácono no sacerdócio. Eles começam então a participar da ministração da ordenança do sacramento da ceia do Senhor e recebem ofertas para os necessitados. Em muitos países, o programa dos rapazes da igreja inclui o programa de escotismo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias patrocina mais unidades de escoteiros do que qualquer outra organização do mundo. Todos os rapazes e as moças aprendem sobre o serviço ao próximo participando de várias atividades de serviço para a igreja, vizinhança e comunidade. Para os meninos e meninas com menos de 12 anos, a organização primária ensina sobre as Escrituras e a vida de Jesus Cristo. Seguindo o ensinamento bíblico de educar a criança no caminho em que deve andar, os membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acreditam que a educação religiosa deve começar desde a tenra infância. Evidentemente, o primeiro e melhor lugar para se ensinar o viver cristão, a moralidade e a boa cidadania é o lar. Uma das características importantes da igreja é o programa de noite familiar. As famílias reservam uma noite por semana para aprender juntos a colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo e a fortalecerem os relacionamentos familiares. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias proporciona orientação para seus membros a fim de ajudá-los a serem melhores indivíduos e cidadãos em todo o mundo.
A educação e a busca de conhecimento sempre foram de extrema importância para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, desde sua organização em 1830. Joseph Smith, o fundador da igreja, ensinou que a glória de Deus é inteligência, que é luz e verdade. Desde o princípio da igreja, seus membros deram grande prioridade ao aprendizado tanto espiritual quanto prático. Mesmo enquanto viajavam pelas grandes planícies dos Estados Unidos em busca de liberdade religiosa no oeste americano, os pioneiros mantinham escolas para seus filhos ao longo da trilha. Quando finalmente se estabeleceram, fundaram a primeira universidade do oeste americano, a Universidade de Utah, que hoje é uma instituição estadual. Tornou-se um importante centro de ensino e pesquisa. Muitas outras universidades e escolas superiores foram estabelecidas na região colonizada pelos pioneiros mormons. Entre elas está a Universidade Brigham Young, fundada em 1875 pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É a maior universidade privada dos Estados Unidos e possivelmente do mundo, com quase 30 mil alunos de tempo integral. A Universidade Brigham Young tem outros campos em Rexburg, Idaho, em Lai, Havaí. O campus da BYU, Havaí, proporciona oportunidades educacionais para muitos alunos da Ásia e das ilhas do Pacífico que de outra forma não poderiam frequentar uma universidade. A Universidade Brigham Young também patrocina centros de estudos em Londres, Jerusalém, e programas internacionais de intercâmbio em Paris, Viena, São Petersburgo, Kyoto, Japão, Madrid, Espanha, China, Itália e na República Dominicana. Os alunos desses programas aprofundam seus estudos universitários enquanto adquirem maior conhecimento de outras culturas e povos. A igreja também mantém uma faculdade de administração de empresas no centro de Salt Lake City, Utah. A maioria dos alunos santos dos últimos dias frequentam escolas e universidades públicas. Mais de 600 mil deles recebem ensinamentos espirituais diariamente em cursos de religião. Esses cursos são ministrados bem cedo pela manhã ou fora da escola durante o período letivo normal. Nos locais em que haja um número suficiente de membros da igreja, são construídos centros de educação religiosa perto de escolas públicas e instituições de ensino superior. A igreja acredita que toda pessoa precisa de uma educação abrangente, incluindo atividades espirituais, físicas e culturais, além dos estudos acadêmicos, e desenvolveu diversos programas para ajudar seus membros e outras pessoas a atingirem essa meta. Talvez como resultado dessa ênfase na educação, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias têm se destacado em muitos campos, inclusive no científico, educacional, empresarial e artístico. O estado de Utah, onde a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a religião predominante, possui mais cidadãos per capita, incluindo-os em diversas organizações acadêmicas honorárias e publicações acadêmicas do que qualquer outro estado dos Estados Unidos. O estado também tem a maior porcentagem de cidadãos com nível superior e a maior porcentagem de cidadãos que falam mais de uma língua. Desde o início da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, seus membros têm continuamente procurado adquirir instrução e conhecimento e desenvolver os talentos que Deus lhes concedeu. Desse modo, estão mais bem preparados para servir a Deus e ao próximo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ensina que os membros da família não precisam ser separados para sempre com a morte, mas que a unidade familiar pode continuar além desta vida por toda a eternidade. Os casais dignos podem unir-se em uma sagrada cerimônia de casamento realizada em um dos edifícios especiais chamados templos.
que foram construídos pela igreja em todo o mundo. Esse não é um casamento até que a morte os separe, mas sim para esta vida e para toda a eternidade. Os santos dos últimos dias acreditam que as bênçãos da família eterna também podem ser proporcionadas a seus antepassados, por meio de ordenanças vicárias realizadas em favor deles nesses mesmos templos. Por esse motivo, procuram identificar seus parentes falecidos de modo a poderem realizar esse serviço de amor por eles. Para auxiliar seus membros e outras pessoas em seu trabalho de identificar seus antepassados, a igreja enviou especialistas em registros de família a todas as partes do mundo. Trabalhando com governos, igrejas e outras organizações locais, sua tarefa é copiar ou microfilmar documentos históricos em que estejam registrados nomes de pessoas e datas de nascimento, casamento e falecimento. Essas informações são indexadas e seguramente guardadas, havendo cópias à disposição de pesquisadores de todo o mundo. Uma cópia é doada às organizações locais que proporcionaram acesso aos registros originais. A história da família, ou genealogia, é também um hobby muito popular para pessoas que não são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A cada ano, milhões de pessoas de todas as religiões utilizam gratuitamente as dependências e recursos de pesquisa da igreja para procurar seus próprios antepassados. Essa pesquisa é realizada na biblioteca principal de Salt Lake City e em milhares de pequenas filiais espalhadas pelo mundo que têm acesso a cópias dos registros da biblioteca principal. Grande parte desses dados de história da família também foi computadorizada e colocada em um site da internet que se tornou um dos mais populares da rede. Os dados são compartilhados livremente com pessoas de todo o mundo que estejam procurando conhecer mais sobre sua história da família. Os santos dos últimos dias acreditam que uma família feliz e produtiva é a base de toda a sociedade. E quando as pessoas sentem haver um laço que as une a seus familiares do passado e do presente, tanto a família quanto a sociedade se tornam mais fortes e unidas. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem mais de 11 milhões de membros em todo o mundo. É uma igreja cristã, mas não é protestante nem católica. Seus membros acreditam que ela é uma restauração da igreja original estabelecida por Jesus Cristo quando ele vivia na Terra. Em que essas pessoas acreditam que as torna semelhantes e diferentes dos outros cristãos. Sua doutrina mais importante é a crença em Deus, o Pai, e em seu Filho Jesus Cristo, e no Espírito Santo, como três seres separados e distintos. Acreditam que Jesus é o Salvador do mundo, o Messias prometido, o Filho unigênito de Deus. Ensinam que ele criou a terra sob a direção de Deus, seu Pai, de quem herdou seus poderes divinos. Ele nasceu da Virgem Maria, de quem herdou a mortalidade, tornando-se assim plenamente Deus e plenamente homem. Os membros da Igreja de Jesus Cristo acreditam que ele sofreu por nossos pecados no jardim do Getsemane e na cruz do Calvário, onde sacrificou seu sangue expiatório e morreu por toda a humanidade. Acreditam que ele ressuscitou fisicamente após permanecer 3 dias no sepulcro e que esteve com seus discípulos. A crença em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador é o início do que chamamos de os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho. São eles: primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo. Segundo, arrependimento. Terceiro, batismo por imersão para remissão de pecados. Quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo, que constitui a confirmação na Igreja.
Os membros da igreja acreditam que Jesus ordenou seus seguidores a obedecerem a esses princípios e ordenanças, mas que só por meio de sua misericórdia e graça eles podem vencer esta vida e viver com Ele em sua glória na eternidade. Os santos dos últimos dias acreditam que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus para seus filhos aqui na Terra. Também acreditam que o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo, também é a palavra de Deus. Os dois livros são usados em conjunto nos ensinamentos da igreja. A igreja reconhece a necessidade de autoridade divina para se agir em nome de Deus. Essa autoridade é chamada de sacerdócio. Os membros da igreja acreditam que para possuir o sacerdócio, o homem precisa ser chamado por Deus por profecia. Ele precisa ser ordenado pela imposição de mãos por alguém que possua a autoridade de Deus. A revelação divina para a direção de toda a igreja é concedida por Deus ao presidente da igreja, que é considerado pelos santos dos últimos dias como um profeta, da mesma forma que foram Abraão e Moisés. Os membros da igreja também acreditam que as pessoas podem receber revelação divina para resolverem dificuldades pessoais e que os pais têm direito de receber orientação de Deus para criarem sua família. Uma importante crença da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é expressa neste versículo das Escrituras. Os homens existem para que tenham alegria. A felicidade ou alegria é o verdadeiro objetivo ou propósito de nossa existência. A Bíblia diz que todos somos filhos de Deus. Vivemos com Ele em uma existência pré-mortal. Como parte do plano divino de nosso Pai Celestial, seus filhos vêm à Terra para receberem um corpo físico, adquirirem experiência e provarem que são dignos de voltar a viver com Ele no céu. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, todos seremos ressuscitados, e por meio de sua expiação, todos poderemos partilhar de seu amor, misericórdia e perdão. A unidade familiar nesta vida e a possibilidade de um relacionamento familiar eterno são os pontos centrais do Evangelho de Jesus Cristo. Os casamentos realizados nos templos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não terminam com a morte, mas podem continuar por toda a eternidade, se o homem e a mulher que nele se casarem viverem de modo a serem dignos dessa bênção. A Igreja ensina e segue a lei do Salvador de estrita moralidade. A Igreja ensina a honestidade, a integridade, a obediência à lei, a castidade antes do casamento e a fidelidade no casamento. A palavra de sabedoria, uma lei de saúde revelada por Deus a Joseph Smith em 1833, salienta os benefícios positivos de hábitos alimentares saudáveis e da boa forma física. Ela adverte contra o uso de fumo, bebidas alcoólicas, chá e café. A Igreja também é contra o uso de todas as drogas ilegais e da utilização abusiva de qualquer substância. Os santos dos últimos dias praticam o princípio bíblico do dízimo e os membros fiéis da Igreja doam 1/10 de suas rendas para a Igreja para o trabalho de Deus. As generosas ofertas dos membros permitem que a Igreja financie seus programas de construção, educação, bem-estar, missionário, curricular, humanitário e outros que beneficiam tanto os membros quanto não membros. As crenças e doutrinas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias provêm do próprio Salvador do mundo. Elas proporcionaram paz e compreensão a milhões de pessoas e ajudam os membros da Igreja a ter uma vida mais feliz e produtiva. Quando Jesus Cristo estava na Terra, ele organizou uma igreja para seus seguidores com 12 apóstolos e outros líderes. Depois da crucificação do Salvador e da morte dos apóstolos, a Terra entrou em um período conhecido como a Idade das Trevas. Muitas verdades espirituais se perderam. No ano de 1820, no estado de Nova York, nos Estados Unidos da América, ocorreu um reavivamento religioso.
Um jovem daquele lugar chamado Joseph Smith estava confuso com as afirmações conflitantes das várias religiões. Ele consultou a Bíblia para procurar orientação e encontrou instruções que o levaram a perguntar pessoalmente a Deus a fim de saber a qual igreja deveria se filiar. O menino Joseph foi até um bosque próximo da fazenda de sua família e ajoelhou-se para orar. Deus, o Pai Eterno, e seu Filho Jesus Cristo apareceram a ele e deram-lhe instruções. Ordenaram-lhe que não se filiasse a nenhuma das igrejas existentes. Mais tarde, ele foi instruído por Deus a restaurar na terra a igreja originalmente estabelecida por Jesus Cristo, com suas doutrinas verdadeiras e a autoridade do sacerdócio para agir em nome de Deus. Em 1823, um mensageiro celeste chamado Moroni apareceu a Joseph. Mais tarde, ele entregou-lhe um registro contendo a história religiosa de um ramo do povo de Deus que viveu na antiga América. Esse registro de sua civilização tinha permanecido enterrado por séculos. Pelo dom e poder de Deus, Joseph traduziu esse registro. Ele se chama o Livro de Mórmon. Outro testamento de Jesus Cristo, tendo recebido o nome de Mórmon, que foi um dos antigos profetas americanos que compilou grande parte dele. O Livro de Mórmon foi publicado pela primeira vez em 1830. O registro inclui um testamento ocular do ministério de Jesus Cristo no continente americano após sua ressurreição em Jerusalém. Em 1829, Joseph Smith e seu assistente Oliver Cowdery foram ordenados ao sacerdócio por mensageiros celestes. Foi-lhes concedida a autoridade para batizar, para conferir o dom do Espírito Santo e para realizar outras ordenanças sagradas. Com a restauração da autoridade do sacerdócio, Joseph seguiu as instruções de Deus e organizou o que veio a ser conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tal como a antiga igreja estabelecida pelo Salvador, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma igreja missionária, e o trabalho dos primeiros missionários logo teve frutos. Até o início da década de 1900, os conversos da igreja eram incentivados a reunirem-se aos outros membros da América do Norte. Um grande número de imigrantes da Europa e do leste dos Estados Unidos fez com que a igreja crescesse rapidamente e se tornasse alvo de uma crescente oposição. A perseguição religiosa fez com que os membros da Igreja de Jesus Cristo, ou Mormons, como eram frequentemente chamados, tivessem que fugir de suas casas por diversas vezes. Em 1839, os Santos dos Últimos Dias fundaram a comunidade de Nauvoo em uma faixa pantanosa do rio Mississippi. Drenaram um pântano e construíram belas casas. Criaram fazendas e estabeleceram negócios. Também construíram um templo. Em 1844, Nauvoo se igualava à cidade de Chicago em população, mas a suspeita e a oposição dos vizinhos reavivaram a perseguição. No auge desses tumultos, Joseph Smith e seu irmão Hyrum foram assassinados por uma multidão armada enquanto aguardavam julgamento em uma cadeia perto de Carthage, Illinois. Turbas enfurecidas atacaram os santos dos últimos dias, queimando plantações, destruindo casas e ameaçando exterminá-los como povo. Em 1846, Brigham Young, que sucedeu Joseph Smith como líder da igreja, conduziu seguidores para além do rio Mississippi e em uma jornada histórica através do grande deserto até as montanhas rochosas, que ficavam a mais de 1.600 quilômetros a oeste. O primeiro grupo de pioneiros chegou ao Vale do Grande Lago Salgado em julho de 1847. Nos anos que se seguiram, milhares de santos dos últimos dias atravessaram a duras penas as grandes planícies americanas até o seu recém-descoberto local de refúgio. A maioria dos pioneiros cruzou as planícies em carroções.
Mas alguns dos membros mais pobres estavam equipados apenas com pequenos e leves carrinhos de mão. Aproximadamente 3.000 pessoas em 10 companhias de carrinhos de mão cruzaram as planícies americanas nos anos subsequentes. Os pioneiros mormons fundaram mais de 600 comunidades no oeste americano, do Canadá até o México. Em janeiro de 1896, Utah tornou-se o 45º estado dos Estados Unidos da América. Havia 1/4 de milhão de membros da igreja na época e a maioria vivia em Utah. A igreja atingiu vários marcos de crescimento durante o século XX. Havia 1 milhão de membros em 1947, 2 milhões em 1963, 3 milhões em 1971 e 4 milhões em 1978. Em fevereiro de 1996, mais da metade dos membros da igreja vivia fora dos Estados Unidos. O número total de membros da igreja passou de 11 milhões no ano 2000. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tornou-se uma das grandes religiões cristãs, compartilhando o amor de Deus em todo o mundo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias sempre ensinou que o casamento e a família são ordenados por Deus. Em 1995, os líderes da igreja proclamaram ao mundo que a família é essencial ao plano de Deus para o destino eterno de seus filhos. A proclamação declara que o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais em suas sagradas responsabilidades como pais. O pai deve presidir a família com amor e retidão. Ele tem a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Esses papéis designados por Deus devem ser seguidos sempre que possível, embora enfermidades, falecimentos ou outras circunstâncias possam exigir adaptações específicas. A igreja sempre apoiou os direitos e oportunidades das mulheres e frequentemente esteve à frente nas questões relacionadas à mulher. No final do século XIX, quando as mulheres lutavam em todo o mundo pelo direito de voto nas eleições governamentais, as mulheres CUD de Utah e de outras partes do oeste dos Estados Unidos já votavam havia vários anos. Entre os santos dos últimos dias, as mulheres pioneiras tornaram-se poetas, médicas, advogadas e educadoras, deixando uma contribuição importante e positiva para a sociedade. A mesma tradição continua hoje em dia. Entre os santos dos últimos dias, várias mulheres se destacaram como cientistas, professoras, políticas, pesquisadoras e atletas. Mas já foi dito que a mão que embala o berço rege o mundo. Portanto, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acreditam que a maior influência que a mulher pode exercer é em seu papel de esposa e mãe. Essa oportunidade especial de cuidar e nutrir os filhos e de ajudar a criar a próxima geração como cidadãos leais e produtivos é um privilégio das mulheres. E sempre que possível, essa deve ser a principal prioridade da mulher. Em 1842, Joseph Smith organizou a Sociedade de Socorro para as Mulheres da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Elas ajudavam-se mutuamente nas provações da vida pioneira. Cuidavam dos necessitados, ensinavam arte, cultura, habilidades domésticas e princípios do viver espiritual umas às outras. Atualmente, a Sociedade de Socorro é uma das mais antigas e maiores organizações de mulheres de todo o mundo. Ela reúne mais de 4 milhões de mulheres em mais de 160 países. As líderes da Sociedade de Socorro oferecem conselho e orientação a cada ano, em grandes conferências de mulheres transmitidas por uma rede mundial de satélites.
Em cada congregação local da igreja, a presidente da Sociedade de Socorro reúne-se em conselho com os líderes leigos locais e participa ativamente na assistência tanto espiritual quanto material às necessidades dos membros da igreja. As mulheres da Sociedade de Socorro ajudam-se mutuamente a melhorarem em muitos aspectos, com aulas semanais dedicadas à economia doméstica, relações familiares e aos ensinamentos de Jesus Cristo. Com o lema "A caridade nunca falha", a Sociedade de Socorro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias coloca grande ênfase no serviço caridoso às pessoas necessitadas. Esse serviço é expresso de muitas formas. Um projeto envolvia a confecção de acolchoados para as vítimas de guerra e catástrofes naturais. Nos 10 meses que antecederam o mês de abril de 2000, mais de 125 mil desses acolchoados feitos à mão foram doados às pessoas necessitadas de Kosovo, Venezuela, México, Turquia, Zimbábue e outras regiões do mundo. Em outro projeto de serviço, a organização desenvolveu programas para alfabetização em muitas regiões do mundo. Esse trabalho ajudou a instruir homens, mulheres e crianças e a proporcionar melhores condições econômicas para milhares de famílias. O papel das mulheres é fundamental na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e no lar. No plano de nosso Pai Celestial, o marido e a mulher devem trabalhar juntos como parceiros iguais na criação de uma família forte e feliz, que é o alicerce de toda a sociedade. Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são um dos povos mais saudáveis da Terra. Em todo o mundo e em muitas culturas, eles geralmente vivem mais, têm menos problemas de saúde e utilizam menos os recursos de atendimento médico do que os outros cidadãos. Além disso, há uma porcentagem maior de santos dos últimos dias entre os atletas e os campeões esportivos. Qual é o seu segredo? Por que essas pessoas têm uma vida mais saudável? Parte disso decorre da lei de saúde vivida pela maioria dos membros fiéis da Igreja, que se chama a Palavra de Sabedoria. No Novo Testamento, os apóstolos de Jesus Cristo se referiam a nosso corpo físico como o templo de Deus. No início do século XIX, Deus revelou a Joseph Smith, presidente e profeta da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que as pessoas deviam tratar o corpo com respeito e cuidar bem dele. Os santos dos últimos dias abstêm-se de fumo, bebidas alcoólicas, chá, café e drogas prejudiciais. Eles fizeram isso por mais de 100 anos por uma questão de fé, bem antes de os perigos dessas substâncias serem conhecidos pela ciência. Além disso, os membros da igreja são ensinados a ter bom senso em seus hábitos alimentares e cuidar bem de sua saúde. Um estudo feito pela Universidade da Califórnia em Los Angeles relatou que, graças a essa lei de saúde, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias geralmente têm menos casos de câncer e que, de modo geral, vivem quase 10 anos a mais do que outros grupos comparáveis. Eles geralmente são trabalhadores dignos de confiança e cidadãos felizes, saudáveis e produtivos. Eles agradecem a Deus por uma vida abençoada por essa benéfica lei de saúde, a palavra de sabedoria. A música, as artes e a cultura são importantes na vida dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles acreditam que os talentos que receberam de Deus podem ser usados de muitas maneiras, não apenas para adorá-lo, mas também para celebrar as alegrias da vida que Ele lhes concedeu. As artes visuais proporcionam uma oportunidade de comunicar verdades divinas de modo envolvente e agradável.
A palavra escrita e proferida não apenas provém vigorosa expressão para a doutrina e os ensinamentos do Evangelho, mas também proporcionam entretenimento e diversão. Brigham Young, um dos primeiros presidentes da igreja, acreditava que o teatro podia proporcionar não apenas diversão após o trabalho do dia, mas também podia ser um meio muito eficaz de se ensinar princípios dignos. Os santos dos últimos dias também acreditam que a música inspiradora pode aproximá-los de Deus e que a beleza da forma e movimento da dança graciosa pode confortar e iluminar a alma. As instituições de ensino da igreja patrocinam há décadas muitos excelentes grupos de artistas que proporcionam entretenimento para plateias do mundo inteiro. Entre eles estão os Living Legends, o grupo de dança folclórica internacional, os Young Ambassadors, a companhia de dança de salão e vários coros e grupos orquestrais. O grupo mais conhecido que representa a igreja é o mundialmente famoso Coro do Tabernáculo Mormon, um coro formado por 320 vozes que foi organizado pouco depois de os pioneiros santos dos últimos dias terem chegado pela primeira vez ao Vale do Lago Salgado em 1847. O coro é bem conhecido por seu programa dominical de rádio, Música e a Palavra Proferida, que é transmitido do histórico tabernáculo da Praça do Templo de Salt Lake City. Esse programa é o mais antigo a ser transmitido continuamente todas as semanas. Tem sido uma tradição do rádio dos Estados Unidos desde 1929 e é hoje transmitido por muitas estações de rádio e televisão em todo o mundo. O coro se apresentou na primeira transmissão de televisão transatlântica veiculada pelo satélite Telstar. O coro do tabernáculo também é conhecido por suas gravações, entre elas a premiada versão do hino Vencendo Vem Jesus. O coro já gravou com algumas das grandes orquestras do mundo, inclusive a Orquestra da Filadélfia, a Orquestra Filarmônica de Nova York e a Orquestra Sinfônica de Jerusalém. Suas turnês de concertos ao longo dos anos levaram o coro a todo o mundo, onde ele se apresentou nas grandes salas de concerto da Europa, México, Brasil, Canadá, Japão, Austrália, Israel, Rússia e Estados Unidos. O coro também se apresentou para vários presidentes dos Estados Unidos, em cerimônias de posse e na Casa Branca. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias dá grande valor para as artes e a cultura, e como resultado produziu uma das verdadeiramente grandes organizações musicais do mundo. No alto das montanhas rochosas, no oeste dos Estados Unidos, está a cidade de Salt Lake City, Utah, sede das Olimpíadas de Inverno de 2002. A cidade foi fundada em meio a um deserto em 1847 por pioneiros que fugiam da perseguição religiosa. Eles irrigaram a terra árida e estabeleceram um lar nessas remotas montanhas e vales. Desde aquela época, Salt Lake City cresceu até tornar-se um grande centro populacional e hoje é conhecida como a Encruzilhada do Oeste. Também é conhecida no mundo inteiro como a sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Representantes de mais de 11 milhões de membros da igreja reúnem-se ali 2 vezes ao ano, vindos de todas as partes do mundo para as sessões da Conferência Geral. No maior auditório do mundo dedicado à adoração religiosa, milhares ouvem aqueles que eles acreditam terem sido chamados por Deus para liderar sua igreja. Recebem instrução, orientação e inspiração nos 2 dias de conferência.
Essas conferências são traduzidas simultaneamente para quase 50 línguas. Usando a maior rede privada de satélites e a internet, as sessões são transmitidas ao vivo para praticamente todos os países do mundo. Os escritórios dos líderes e administradores da igreja estão localizados nestes edifícios no centro da cidade, em meio a uma bela praça repleta de fontes e flores. Ao lado dos edifícios de escritórios, encontra-se a histórica Praça do Templo, onde se localiza o Templo de Salt Lake, cuja arquitetura e estilo único são conhecidos mundialmente. O tabernáculo localiza-se ao lado do templo. Ele é a sede do coro do Tabernáculo Mormon, uma das mais conhecidas e respeitadas organizações musicais do mundo. O programa semanal do coro está no ar há mais tempo do que qualquer outro programa na história do rádio e da televisão. Em Salt Lake City, também estão outros edifícios e propriedades da sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A imensa gráfica da igreja é um modelo de tecnologia moderna. A cada ano, milhões de páginas de material administrativo e didático da igreja são produzidas aqui, inclusive mais de 5 milhões de exemplares da Bíblia Sagrada e do Livro de Mórmon, o Outro Testamento de Jesus Cristo. São impressos materiais em mais de 175 línguas para os membros da igreja em todo o mundo. A igreja também possui locais dedicados ao serviço de aliviar a fome e atender às necessidades das pessoas, sempre que possível. Muitos artigos alimentícios produzidos nas fazendas da igreja são processados aqui e em fábricas regionais em muitos países. As roupas usadas doadas por membros da igreja e outras pessoas são classificadas e empacotadas para serem enviadas às famílias necessitadas de todo o mundo. A igreja também construiu a maior biblioteca genealógica do mundo, onde pesquisadores de todas as religiões são bem-vindos para procurar seus antepassados e conhecer mais sobre sua história da família. Nas montanhas próximas, imensos cofres subterrâneos protegem as cópias de microfilme de registros de família compilados de todo o mundo, bem como outros importantes documentos da igreja. À medida que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias continua a crescer, espera-se que o trabalho centralizado neste local continue a abençoar e a beneficiar as pessoas de todas as regiões do mundo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias existe para abençoar todos os filhos de Deus. Ela foi organizada para levar o plano de felicidade de Deus à humanidade, para ajudar as famílias a criarem uma vida melhor neste mundo e para prepará-las para a felicidade eterna na vida futura. A sede da igreja fica em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos da América. Sua organização segue o padrão da Igreja Original de Jesus Cristo que se encontra na Bíblia. O presidente e profeta da igreja é auxiliado no trabalho do ministério por 2 conselheiros e 12 apóstolos. Outros líderes, chamados 70, ajudam a prover a liderança geral para a igreja mundial. Servindo como presidentes de área e em outros cargos, os 70 administram as atividades da igreja no mundo. As unidades locais da igreja são presididas por líderes voluntários não remunerados, chamados bispos e presidentes de estaca. Eles trabalham com outros voluntários para atender às necessidades de sua congregação. Não há clero local remunerado. A igreja foi organizada no ano de 1830 no leste dos Estados Unidos. Ali, Deus chamou o jovem Joseph Smith para ser um profeta moderno e para organizar uma igreja que restauraria muitos ensinamentos importantes do cristianismo que tinham sido perdidos ao longo dos séculos desde a época de Jesus Cristo.
No entanto, a perseguição religiosa e a opressão forçaram os membros da igreja a fugirem de suas casas e migrarem para o oeste dos Estados Unidos em 1847. Esses pioneiros mórmons fizeram o deserto florescer e criaram uma comunidade próspera nos vales das Montanhas Rochosas. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem hoje mais de 11 milhões de membros em mais de 160 países e territórios. Ela é a quinta maior igreja cristã dos Estados Unidos, embora mais da metade de seus membros more em outros países. A igreja publica material didático em mais de 175 línguas para ser usado por seus membros do mundo inteiro. As mensagens ensinadas na igreja baseiam-se nos ensinamentos de Jesus Cristo. Elas são traduzidas em muitas línguas para serem compartilhadas com todas as pessoas do mundo. Essas mensagens fortalecem as pessoas e as famílias, ensinando-lhes como aplicar os princípios cristãos em sua vida. Em setembro de 1995, o presidente da igreja, Gordon B. Hinckley, que os membros da igreja consideram ser um profeta moderno de Deus, leu uma proclamação geral ao mundo sobre a importância da família. Ela declara: a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Conclamamos os cidadãos e governantes responsáveis de todo o mundo a promoverem as medidas designadas para manter e fortalecer a família, como a unidade fundamental da sociedade. Onde quer que esteja estabelecida, a igreja enfoca a edificação de famílias fortes e cidadãos responsáveis que façam uma contribuição positiva para a comunidade. Uma das principais declarações de nossa religião afirma: cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Outra de nossas crenças básicas é o direito que todas as pessoas têm de adorar a Deus de acordo com suas próprias crenças e convicções. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias dá grande valor à educação. Nossos membros são incentivados a aproveitarem todas as oportunidades de aprendizado que estejam ao seu alcance. A igreja também possui e administra várias instituições de ensino superior, inclusive a Universidade Brigham Young, uma das maiores universidades particulares do mundo. Ela também mantém um programa de educação religiosa em seminários e em institutos de tempo parcial. Eles são estabelecidos perto de escolas públicas, secundárias, faculdades e universidades em muitos países do mundo. Muitos de nossos membros se destacaram em seus campos de trabalho. Por meio do estudo, perseverança e desenvolvimento dos talentos recebidos de Deus, alguns santos dos últimos dias tornaram-se legisladores, governadores, ministros e embaixadores. Outros serviram como presidentes de universidades, doutores, pesquisadores médicos, cientistas e astronautas. Outros tornaram-se grandes artistas e atletas, incluindo muitos campeões olímpicos. Mas a maioria dos membros tem uma vida tranquila e discreta, criando seus filhos para que sejam cidadãos felizes e produtivos e prestando serviço ao próximo conforme foi ensinado por Jesus Cristo. A igreja ensina seus membros a serem pessoas respeitáveis e cumpridoras da lei em suas comunidades. Líderes de muitas nações reconheceram as contribuições positivas feitas pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Muitos embaixadores e chefes de Estado encontram-se com os líderes da igreja a cada ano na sede da igreja em Salt Lake City. Os meios de comunicação de todo o mundo divulgaram artigos favoráveis reconhecendo as muitas realizações da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e seus membros. Mais do que uma religião, o mormonismo é um estilo de vida, uma ilha de moralidade, segundo eles creem, numa época de decadência moral. Se vocês acreditam, como muitos americanos, que este país está em franca decadência moral, sugiro que passem algum tempo como nós fizemos com as pessoas que lideram a Igreja Mórmon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A mensagem da igreja é simples. Deus providenciou um meio por intermédio de seu Filho Jesus Cristo para que todas as pessoas de todo o mundo tenham uma vida melhor e mais feliz, tanto neste mundo quanto no mundo vindouro. Nosso Pai Celestial também providenciou os meios para que marido e mulher e sua família estejam juntos, não apenas até que a morte os separe, mas por toda a eternidade.
Mais de 100 edifícios especiais da igreja chamados templos foram construídos em muitos países de todo o mundo. Nesses templos, o casamento eterno e outras cerimônias sagradas são realizadas. Como os membros da igreja acreditam que a família pode estar unida para sempre, eles pesquisam sua história da família para saber quem foram seus antepassados. A igreja reuniu o maior acervo de registros de história da família do mundo. Esses recursos estão à disposição de todos por um preço muito pequeno ou gratuitamente para auxiliar os membros da igreja e o público em geral nesse tipo de pesquisa. Muitos jovens se apresentam como voluntários para compartilhar a mensagem da igreja com aqueles que desejem ouvi-la. Eles dedicam de 1 ano e meio a 2 anos de sua vida para servirem como representantes da igreja em todo o mundo. Eles fazem isso sem receber salário, sustentando-se com suas economias pessoais e com contribuições de familiares e amigos. Alguns membros da igreja mais idosos podem contribuir com 1 ou 2 anos de sua vida em diversas atividades de serviço patrocinadas pela igreja em todo o mundo. Seu trabalho pode ser na agricultura, medicina, educação, alfabetização ou em outras áreas em que haja necessidade de auxílio. A igreja também oferece seus recursos materiais e humanos para auxiliar as comunidades do mundo inteiro, onde a guerra ou catástrofes naturais tenham criado necessidades extremas. Por exemplo, quando milhares de pessoas estavam morrendo de fome na África, os membros da igreja jejuaram durante 2 refeições e contribuíram com o dinheiro que teriam gasto com seu próprio alimento para ajudar no trabalho de auxílio. Em menos de 2 semanas, milhões de dólares foram enviados para fornecer alimentos e suprimentos para o povo faminto da Etiópia. De acordo com a Cruz Vermelha Internacional, essa foi a maior contribuição para o trabalho de combate à fome doado por uma única organização do mundo. Um serviço humanitário semelhante aconteceu em 1986, quando um forte terremoto provocou grande destruição da cidade do México. Trabalhando em conjunto com a Cruz Vermelha, os serviços de caridade católicos e outras organizações humanitárias, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tornou-se uma importante fonte de recursos humanitários em todo o mundo. A igreja e seus membros são bons cidadãos e bons vizinhos. Procuramos oportunidades em toda parte para servir o próximo e colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo, que comprovadamente mostraram ao longo dos séculos que podem proporcionar paz e felicidade aos filhos de Deus na Terra. Jesus Cristo disse a seus discípulos que fossem a todo o mundo e fizessem discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias procura cumprir esse grande encargo do Salvador, enviando missionários a todas as partes do mundo em que sejam bem recebidos. Atualmente, mais de 60 mil jovens representantes da igreja estão compartilhando as boas novas da vida e ensinamentos de Jesus Cristo em mais de 50 línguas e em mais de 160 países e territórios. Antes de saírem para servir, esses missionários vão para um dos centros de treinamento da igreja espalhados pelo mundo. Ali recebem várias semanas de instrução intensiva sobre métodos de ensino e a língua, cultura e os costumes do país em que irão ministrar. Com a devida permissão do governo, esses representantes moram em suas áreas designadas por um período de 1 ano e meio a 2 anos. Nesse tempo, eles servem como voluntários sustentando-se com seus próprios recursos. Para isso, eles utilizam suas próprias economias pessoais ou contribuições de amigos e familiares. Nossos representantes seguem rígidas normas de vestuário e um alto padrão de comportamento condizentes com os princípios cristãos. Eles são instruídos a obedecerem a todas as leis locais e serem cidadãos responsáveis.
Passam todo o seu tempo procurando pessoas interessadas em conhecer as verdades eternas ensinadas por Jesus Cristo e ensinando-lhes as crenças e doutrinas de nossa religião. As pessoas interessadas em pesquisar nossa igreja são convidadas a assistir a um serviço de adoração e conhecer os membros locais. Aqueles que desejarem filiar-se à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tornam-se membros pelo batismo por imersão, como acontecia com os que acreditavam em Cristo na época da Bíblia. Os missionários também passam 4 horas a cada semana em algum tipo de serviço comunitário em prol da região em que estejam morando. Esses jovens aprendem a amar e a apreciar o povo e a cultura da região em que servem. Quando terminam seu serviço e voltam para casa, tornam-se embaixadores e defensores perpétuos do povo e do país onde serviram. Alguns membros da igreja mais idosos também podem apresentar-se voluntariamente para servir como missionários com um cônjuge, prestando serviço onde for necessário. Esse trabalho pode incluir o ensino, assistência no desenvolvimento de sistemas de irrigação e técnicas agrícolas e o atendimento de saúde. Seja qual for sua idade, esses representantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estão cumprindo o encargo de ir a todo o mundo e compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Sua meta é ajudar a levar felicidade e paz a toda a terra. Como a maioria das organizações religiosas, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias constrói capelas, ou locais de reunião onde seus membros possam adorar a Deus. Geralmente, 2 ou 3 congregações locais, ou alas, realizam suas reuniões em cada edifício, em diferentes horários no domingo para aproveitar ao máximo o uso do prédio. Existem salas de aulas para a escola dominical e para atividades nos dias de semana tanto para as crianças quanto para os adultos. Uma biblioteca com livros e material audiovisual fornece auxílios didáticos para ajudar os professores e as famílias no estudo do Evangelho de Jesus Cristo. O líder voluntário de cada ala, chamado de bispo, tem um escritório para reunir-se com os membros e atender às necessidades da congregação. A maioria das capelas tem um salão para múltiplos propósitos, que é usado nos dias de semana para várias atividades esportivas, musicais, teatrais e sociais. Com o rápido crescimento que a igreja vem apresentando, as capelas estão sendo utilizadas quase todos os dias em alguma parte do mundo. Uma das características exclusivas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a construção e utilização de edifícios especiais, chamados templos, nos quais são realizadas cerimônias sagradas que diferem da adoração de todos os dias. Na antiga Israel, o povo de Deus foi ordenado a construir templos, como o Templo de Salomão, que existiu em Jerusalém por vários séculos. Ele era chamado de Casa do Senhor, e ali os israelitas realizavam ritos sagrados e renovavam os convênios que tinham feito com Deus. Os templos dos santos dos últimos dias são as atuais casas do Senhor. Eles são locais sagrados e especiais, nos quais os membros da igreja podem deixar de lado suas preocupações diárias, aprender e meditar, e renovar seu relacionamento com Deus. Mais de 100 templos estão atualmente em funcionamento no mundo, com muitos outros em fase de planejamento ou construção. Quando um templo é concluído, realiza-se uma visitação para que o público geral possa ver o interior do edifício e aprender algo sobre as atividades que nele serão realizadas. Depois que nossos templos são dedicados, apenas os membros da igreja que cumpram com um alto padrão de dignidade pessoal podem entrar nesses edifícios especiais devido à natureza sagrada dos ritos ali realizados. Todos se vestem de modo igual, com roupas brancas, simbolizando a pureza e a unidade com Deus. Ali recebem instruções e bênçãos adicionais e dedicam sua vida a Jesus Cristo. Uma das mais importantes cerimônias realizadas no templo é o selamento da família em um convênio matrimonial e um relacionamento familiar que não terminam com a morte, mas podem perdurar por toda a eternidade. As famílias que se preparam para essa cerimônia e dela participam geralmente são muito mais unidas e fortes do que as que não o fazem. Para todos os filhos do Pai Celestial, o templo é o lugar onde podem receber bênçãos eternas. Cada templo é verdadeiramente a casa do Senhor.
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem um constante compromisso de promover a autossuficiência e amenizar o sofrimento humano entre todos os povos. Os membros da Igreja respondem rápida e substancialmente nos momentos de necessidade. Desde a década de 1930, quando muitas partes do mundo sofriam uma depressão econômica, a Igreja vem mantendo um extenso programa de bem-estar para cuidar das necessidades de seus membros. Ela hoje possui e administra grandes fazendas de bem-estar, onde voluntários trabalham para produzir alimentos, e fábricas de enlatados, onde outros voluntários preparam esses alimentos para serem distribuídos e utilizados. Outras dependências da igreja reciclam roupas usadas e outros artigos doados por membros da igreja para serem usados por pessoas necessitadas. Quando uma pessoa ou família se ver temporariamente incapacitada de sustentar-se, o programa de bem-estar da igreja pode prestar-lhe auxílio em suas necessidades básicas. Parte desse auxílio provém dos armazéns de alimentos da igreja. Nada é cobrado pelos artigos ali distribuídos. No entanto, as pessoas que recebem esse auxílio têm a oportunidade, na medida de sua capacidade, de trabalhar por aquilo que recebem. Desse modo, os princípios da autossuficiência e autoestima são ensinados e preservados. Os recursos da igreja também são usados para ajudar as vítimas necessitadas em todo o mundo, independentemente de religião, raça ou nacionalidade. Por meio de sua divisão de serviço humanitário chamada Latter-day Saint Chariots, a igreja trabalha frequentemente com os governos locais e outras organizações, como a Cruz Vermelha Internacional e os serviços de auxílio humanitário da Igreja Católica. Por exemplo, em 1985, quando milhares de pessoas estavam morrendo de fome na África, os membros da igreja jejuaram durante 2 refeições e contribuíram com dinheiro que teriam gasto com seu próprio alimento para ajudar no trabalho de auxílio. Em menos de 2 semanas, milhões de dólares foram enviados para fornecer alimentos e suprimentos para o povo faminto da Etiópia. De acordo com a Cruz Vermelha Internacional, essa foi a maior contribuição para o trabalho de combate à fome doado por uma única organização do mundo. Em 1993, a igreja enviou mais de 16 toneladas de suprimentos e auxílio humanitário para a Rússia, Ucrânia e países bálticos. Nessa mesma época, mais de 233 toneladas de alimentos, a maioria produzida nas fazendas da igreja, foram enviadas para o Quênia para alimentar as vítimas da seca e os refugiados da Somália. A igreja também doou centenas de livros para serem usados pelos alunos universitários da China. Entre 1991 e 96, muitas toneladas de suprimentos foram distribuídos para os vários povos da antiga Iugoslávia. E desde 1995, a igreja enviou mais de 2.600 toneladas de suprimentos, incluindo farinha, leite em pó, óleo de cozinha, cobertores e suprimentos de primeiros socorros para combater a fome na Coreia do Norte. Além dos auxílios de emergência, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias patrocina diversos programas locais de desenvolvimento em todo o mundo para promover a autossuficiência a longo prazo das pessoas e famílias. Por exemplo, novos sistemas de irrigação na África ajudam os habitantes locais com suas colheitas e fornecerão água potável para essas comunidades por muitos anos. Um programa de alfabetização de mulheres na Índia ajudou a melhorar as condições econômicas e a vida familiar. Na Polônia, um aparelho de mamografia e o treinamento para utilizá-lo proporcionaram auxílio na luta contra o câncer de mama. Nas Filipinas, uma escola técnica oferece o treinamento necessário para que as famílias consigam seu sustento. Numa região rural da Índia, um dentista santo dos últimos dias aposentado criou uma clínica dental móvel para tratar os residentes locais. E um oftalmologista e sua esposa passaram um ano sem receber remuneração treinando médicos locais em modernas técnicas de tratamento oftalmológico. Uma fundação dirigida por santos dos últimos dias envia quase 50 equipes médicas e odontológicas a cada ano para mais de 15 países. Essas equipes treinam, auxiliam e fornecem suprimentos aos médicos e dentistas locais. Esses profissionais locais realizam mais de 7.000 cirurgias a cada ano para correção de pés tortos, fendas palatinas, estrabismo e problemas odontológicos graves. Um evento mundial especial foi realizado no dia 19 de julho de 1997 para comemorar o 60º da Jornada dos Pioneiros Mormons em busca de liberdade religiosa no oeste americano. Para comemorar essa data, um Dia Internacional de Serviço foi organizado e milhões de membros em todo o mundo participaram de projetos de serviço em benefício de suas comunidades locais.
Mais de 3 milhões de horas de serviço foram doadas em mais de 20 mil projetos em mais de 150 países. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e seus membros procuram seguir o exemplo e os ensinamentos de Jesus Cristo, servindo os filhos de Deus em toda parte. A meta da igreja é ajudar nossos membros a serem pessoas autossuficientes que contribuam para a sociedade e garantir que a presença da igreja seja uma bênção para todas as comunidades em que esteja estabelecida.